9 solúvel de brinde. Seja por todos conhecido e amado nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meu irmão e minha irmã. Estamos começando mais um programa com a palavra, direto aqui dos estúdios da TV Evangelizar, ao vivo para todo o Brasil. Que a graça, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, esteja na sua vida nesta manhã de terça-feira, 14 de outubro. Estamos ainda dentro do ano santo também. Que o Senhor suscite esperança no teu coração, suscite esperança na tua vida. E hoje é terça-feira, dedicado a Jesus das Santas Chagas. Queremos pedir a Jesus das Santas Chagas que se faça presente na nossa vida, que se faça presente no nosso coração. Você acompanhou agora há pouco a transmissão da celebração da missa, onde escutou as leituras, pôde fazer a sua comunhão espiritual, já entrou em contato com o Senhor. Nós aqui no programa Com a Palavra queremos prolongar esse contato, prolongar esta comunhão com o Senhor. E nada melhor do que olharmos para Jesus das Santas Chagas e pedir a Jesus das Santas Chagas que toque o nosso coração, que toque a nossa vida, que nos transforme, que nos conceda a graça de perdoar e de se reconciliar com aqueles que por algum motivo na vida a gente acabou se distanciando, a gente acabou guardando alguma mágoa, algum ressentimento. Nós estamos aí praticamente na metade já do mês de outubro. Como tem sido esse mês para você, meu irmão e minha irmã? Lembre aquilo que vai dizer o apóstolo São Paulo: em tudo dai graças. Se o mês está sendo bom, dá graças a Deus. Se não está sendo tão bom, mesmo assim agradeça a Deus. E coloquemos nas chagas redentoras de Jesus a nossa vida, o nosso coração, as nossas intenções. São muitas as pessoas que nos pedem oração. Queremos colocar essas pessoas diante de Jesus das Santas Chagas. Você que me acompanha, que está em casa, apresente o seu dia a Jesus das Santas Chagas, apresente aquela pessoa que está doente, que está enferma, que te pediu oração, um familiar, um conhecido, um vizinho, um amigo. Você que me acompanha no seu trabalho, coloque seu trabalho também. Baixe a proteção de Jesus das Santas Chagas, as metas que você deve cumprir, o trabalho que você deve realizar. Você que me acompanha, que possa estar num hospital, numa fila para uma consulta, para um exame, que está em casa, mas que está debilitado por alguma dificuldade física, psicológica, se coloque diante de Jesus das Santas Chagas. E juntos, porque a oração não conhece limites, juntos queremos elevar o nosso coração. Juntos queremos elevar as nossas intenções, o nosso agradecimento até o coração do nosso Deus, através do nosso intermediário, Jesus. Jesus Salvador, Jesus das Santas Chagas. Por isso reze junto comigo, por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregastes em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curastes da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dá-me a graça de viver os frutos da nossa redenção.
Amém. E nós estamos, meu irmão e minha irmã, no mês de outubro. Mais uma vez, vamos recordar, mês de outubro é o mês do Rosário, dedicado a Nossa Senhora do Rosário. Nós tivemos a memória de Nossa Senhora do Rosário no dia 7 de outubro, mas também o mês de outubro é o mês das missões, os mês das missões católicas, missionários e missionárias que andam pelo mundo inteiro evangelizando. Nós também queremos lembrar desses missionários, rezar por eles. Eu sou de uma congregação missionária também. Estamos presentes em mais de 20 países pelo mundo inteiro anunciando o Evangelho. E agora, nesse fim de semana, dia 19, nós vamos celebrar o Dia Mundial das Missões. Então, toda a coleta desse dia será dedicada para as igrejas que estão sendo implantadas pelo mundo inteiro, que estão nascendo, e igrejas que necessitam da ajuda financeira dos cristãos católicos. Nós já estamos em eu falo da realidade aqui de Curitiba, nós já estamos em uma realidade estruturada, de igrejas estruturadas, uma fé estruturada, e a igreja vai caminhando. No mês missionário, no mês de outubro, nós somos chamados pela igreja a olhar para as outras igrejas locais, aonde os cristãos são minoria, aonde o anúncio do evangelho ainda não chegou, e portanto os cristãos precisam de ajuda. Por isso, então, no dia 19, domingo, nós celebramos na igreja do mundo inteiro o Dia Mundial das Missões. Nós podemos contribuir também com as missões na coleta desta missa. E esse dinheiro será destinado, de todas as igrejas do mundo inteiro, serão destinados para as igrejas locais que estão iniciando a sua missão. Então sejamos também conscientes da necessidade que a igreja tem de missionários e missionárias que anunciem o evangelho para todos os lados. E o missionário e a missionária também é embaixador do perdão e da reconciliação. Esse é o nosso tema no dia de hoje. Perdão e reconciliação. E a leitura se encontra em Lucas 6, 37. Lucas 6, 37. Nós somos chamados, então, a trabalharmos o nosso coração e na nossa vida o perdão e a reconciliação. O tema do perdão, muitas vezes, não é bem visto, não é bem quisto. Porque quando a gente fala de perdão, significa que houve alguma coisa que rompeu a comunhão com aquela pessoa que eu gostava. Você só pode perdoar alguém se você gostou daquela pessoa, se você tinha simpatia, pelo mínimo de simpatia possível. Se você não sente nada por aquela pessoa, não tem como, não houve ofensa. Mas se você tinha uma intimidade com aquela pessoa, uma confiança com aquela pessoa, se você amava aquela pessoa e ela fez alguma coisa que você não gostou, acabou defraudando a tua confiança, acabou falando mal de você, acabou te prejudicando, então acontece o quê? Acontece uma separação. E no momento que acontece essa separação, entra algo chamado mágoa e ressentimento, que faz muito mal para nós. Por isso nós somos chamados então a fazer o quê? A dar o perdão e a reconciliação. Perdoar essa pessoa que nos fez o mal. O perdão, ele beneficia aquele que dá, não aquele que recebe. Inclusive a pessoa que você vai perdoar, ela nem precisa saber que você perdoou. O perdão não é um sentimento. Não espere você sentir algo para perdoar uma pessoa. É evidente que uma pessoa que defrauda a nossa confiança, uma pessoa que nos ofende, uma pessoa que nos prejudica, uma pessoa que fala mal de nós, que nos difama, que nos calunia, é evidente que os sentimentos que nós vamos ter com relação a essa pessoa vão ser sentimentos de raiva, de rancor, de mágoa e alguns até sentimentos de ódio. Então, para que a gente dê o passo do perdão, a gente tem que tomar consciência que o perdão não é sentimento. E por que eu digo que o perdão não é sentimento? Olhemos para Jesus as Santas Chagas e nós vamos ver o quê? As chagas de Jesus. Não pensem que quando Jesus estava sendo pregado na cruz, ele estava não, ele estava sofrendo. E não pense que com relação aos seus algozes, Jesus tinha sentimentos de que, ai, pobrezinhos, não. Provavelmente os sentimentos que Jesus tinha com relação àqueles que o estavam ferindo, sem nenhuma justificativa, não eram bons, não eram sentimentos de alegria, de paz.
Mas lembre-se que no alto da cruz ele toma a decisão de perdoar. Quando ele fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não se deixou levar pelo seu sentimento. Jesus se deixou levar pela sua decisão de perdoar os seus algozes. Nós também, meus irmãos e minhas irmãs, se queremos que o perdão se realize na nossa vida, se temos e devemos perdoar aqueles que nos fizeram mal, devemos perdoar aqueles que prejudicaram, que nos prejudicaram, devemos perdoar, porque o perdão beneficia a nós em primeiro lugar. O perdão beneficia o ofendido, não o ofensor. Nós precisamos tomar então a decisão. Eu me decido perdoar. E aí a gente poderia até mudar a palavra. Eu me decido, ou eu quero ser libertado, eu quero ser livre. Por isso eu perdoo essa pessoa. Porque quando nós guardamos o ressentimento, quando nós guardamos a mágoa dessa pessoa, o que acontece? Nós levamos essa pessoa para todo lado. Nós nos tornamos escravos da pessoa que nos ofendeu. Quando você precisa perdoar alguém, quando você está com uma falta de perdão, quando você lembra da pessoa, acabou seu dia. Você levanta bem, você levanta animado, você levanta feliz, você vai bem para o seu trabalho, você está bem na sua casa, fazendo as suas coisas. Você esqueceu. De repente vem a lembrança daquela pessoa. Ou por um acaso você está ali nas redes sociais, de repente você vê aquela pessoa. Acabou teu dia. Você já se sente mal, acaba o apetite. Alguns já começam com uma gastrite, outros com uma dor de cabeça. E o teu dia já vai começar a ficar pesado. E você vai acabar descontando a raiva que você tem daquela pessoa em outras coisas. Às vezes os seus filhos, os teus animais, no teu esposo, na tua esposa. Então perceba como a falta de perdão, ela vai nos fazendo escravos daquela pessoa. Então aonde eu vou, eu carrego o ofensor. Aonde eu vou, eu carrego aquele que me fez mal, porque toda hora eu estou remoendo ressentimento, eu estou ressentindo várias vezes, pensando naquela ofensa, pensando naquele mal que aquela pessoa me fez. Por isso, quando Jesus propõe para nós o perdão, e aqui não é só propor, é um mandamento, viu? O perdão não é eu perdoo se eu quiser. Para nós cristãos é um mandamento, é um imperativo que Jesus fala. Quando Jesus propõe o perdão, quando Jesus pede, quando Jesus manda, coloca como mandamento o perdão, é porque ele visa a nossa libertação. Uma pessoa que sabe perdoar é uma pessoa que é livre. É claro, perdoar não é ser agora o melhor amigo daquele que te ofendeu, não é isso. Perdoar agora não é acariciar aquela pessoa e dizer, você é tudo. Não. Você conhece, você sabe que aquela pessoa não vale muito não. Mas você não quer carregar aquela pessoa no teu coração. Você não quer ser escravo daquela pessoa, nem daquele fato que aconteceu no passado. E aquele fato que aconteceu no passado com aquele que te ofendeu, com aquele que te agrediu, não pode interferir agora no teu presente. Por isso você dá o perdão. E o perdão, meu irmão e minha irmã, é uma graça que Deus nos concede. Porque pela nossa natureza humana, o que a gente quer? Vamos se vingar, né? E se a gente hoje em dia acompanha aí as novelas que existem para cima e para baixo, o que fazem os vilões? Se vingam de tudo e de todos. Jesus nos diz não, a vingança não é o melhor caminho. O melhor caminho é o caminho do perdão e é o caminho da reconciliação. E nós conseguimos tudo isso se nós rezamos, se nós exercitamos o nosso coração. E o Senhor então nos dá a sua graça. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já meditando a palavra de Deus. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, eu sou o Padre Kleina e aqui diretamente do Santuário São Francisco de Assis, no bairro do Xaxim, Curitiba, acontece a Quarta da Intercessão. E a Quarta da Intercessão agora é com a proteção de São Miguel Arcanjo nas suas batalhas espirituais. Participe conosco toda quarta-feira, 19h30, aqui na TV Evangelizar.
Camisetas personalizadas com qualidade e agilidade é na Mega Atacado. Aqui você encontra as melhores opções de camisetas para o seu grupo da igreja, sua empresa, eventos ou seu time esportivo com estampas em alta resolução. E o melhor? Você pode fazer seu pedido a partir de apenas uma peça e ainda garantir descontos especiais por quantidade. Enviamos para todo o Brasil. Não perca tempo, ligue agora ou escaneie o QR Code e transforme suas ideias em realidade. Mega Atacado, você imagina, a gente estampa. Você que tem sofrido com dores nas juntas, coluna, joelhos, dores no corpo, com certeza seu médico já deve ter falado que é falta de cartilagem ou recomendado cúrcuma ou magnésio ou alguma coisa desse tipo, não é verdade? Por isso, a Vitai Gold tem agora o Vitai 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, enfim. Queremos o melhor para você. Atenção! Esse recado não é apenas a indicação de um produto de qualidade. É, na verdade, uma indicação poderosa que irá ajudar você que sente dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas ou na coluna. Se você convive com qualquer uma dessas dores, esse recado é para você. Muitas pessoas acabam se acostumando com a dor, achando que isso faz parte da vida. Mas não deve ser assim. Ninguém precisa aceitar a dor como algo normal. É possível viver sem dor, com mais disposição, mobilidade e qualidade de vida. E o melhor, de forma 100% natural, sem agredir o seu corpo. A Vitai Gold uniu o que há de melhor em pesquisa científica e ingredientes naturais para criar o Vitai 7 em 1. Um suplemento completo que combina os 7 produtos naturais mais usados no Brasil no auxílio do combate às dores. Ele traz magnésio e cúrcuma para aliviar inflamações e colágeno tipo 2, essencial na recuperação das cartilagens e articulações. Não perca tempo. Ligue 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. Volte a viver sem dores com o Vitai 7 em 1 e com 70% de desconto para as 100 primeiras ligações. Mas liga agora, 70% de desconto, mais hora Pronove solúvel de brinde. Experiência de Deus, com Padre Reginaldo Manzotti, de segunda a sábado, às 10 da manhã e às 10 da noite, aqui na TV Evangelizar. Estamos de volta com o programa Com a Palavra, nesta manhã de terça-feira, como sempre, meditando a Palavra de Deus. É uma alegria poder chegar aí na sua casa, no ambiente que você se encontra nesta manhã. Terça-feira aqui, na obra Evangelizar, dedicado também a Jesus das Santas Chagas. E a TV Evangelizar chega até você, chega até a sua casa, chega até os teus conhecidos, graças a você, que é um sócio generoso e que nos ajuda, um sócio fiel. Você pode contribuir conosco, você pode se associar, ligar no 0800 410 6060 e fazer parte desta grande família. Toda doação que entra na TV Evangelizar, ela será revertida, ela é revertida em evangelização, para que a TV possa alcançar tantas e tantas pessoas. Na semana passada eu estava no interior do Paraná e eu vi o poder que tem a TV Evangelizar, graças a Deus. A TV chega em muitos lares, em muitas famílias e uma audiência muito grande, muito boa. O povo, o povo de Deus simpatiza muito com a TV Evangelizar e com toda a programação da TV Evangelizar. E para que isso possa se expandir cada vez mais, então você pode fazer parte do associado aqui da TV Evangelizar ou pode fazer um Pix e nos ajudar. E toda essa doação será então revertida em evangelização, aonde o evangelho se expande cada vez mais e a palavra de Deus vai chegando em tantos e tantos lugares. O nosso tema de hoje é perdão e reconciliação. Nós terminávamos o bloco e eu dizia que aquele que perdoa se beneficia, porque quando você guarda mágoa e ressentimento no teu coração, você está tomando veneno. E o que acontece quando a gente toma veneno? Vai morrer. É uma coisa letal. Nós estamos vendo aí os casos do metanol, né? Quantas pessoas estão sofrendo porque tomaram isso sem saber. Acabaram tomando e acho que foram mais 5 pessoas ou mais que entraram em óbito. E outras pessoas que estão com
sequelas, com consequências, a nossa solidariedade a essas pessoas, a essas famílias que perderam seus entes queridos, a essas pessoas que estão com consequências porque ingeriram metanol sem saber. A falta de perdão é quase a mesma coisa, você vai ingerindo, só que você sabe que você está com a mágoa. Essa é a diferença, você sabe que você tem mágoa no teu coração e você está ingerindo isso. E isso pode te levar a um mal muito grande. Tomar veneno faz mal. Tomar o metanol da falta de perdão também faz muito mal para o nosso físico e para o nosso espiritual. Primeiro, para o nosso espiritual, nós nos afastamos de Deus. A gente vai se afastando de Deus porque a gente está com falta de perdão. E depois para o nosso físico também. A questão psíquica, tão falada pelos médicos, a questão psíquica tão falada pelos psicólogos, é o quê? É quando o teu psicológico joga para o teu físico. Ele não aguenta mais, então ele joga para o teu físico. Então muitas vezes quando nós guardamos falta de perdão no nosso coração, e você conhece quando a pessoa é cheia de mágoa, cheia de ressentimento, até a face da pessoa muda, é uma face diferente. Porque aquilo faz mal para o nosso físico também. Por isso Jesus então nos propõe um caminho novo. O perdão já havia no Antigo Testamento. Mas para o Antigo Testamento os judeus se perdoavam entre eles e pronto. Jesus universaliza esse mandamento. Dizendo que nós não devemos nos perdoar somente entre nós, mas nos perdoar entre todos. Nós estamos acompanhando o que está acontecendo em Gaza, Palestina e Israel. Agora, graças a Deus, esse plano aí do cessar-fogo já começou, graças a Deus. Mas nós vemos aí as grandes potências em outros lugares do mundo, brigando, se matando, matando tanta gente. Por quê? Porque ainda estão na lei do talião. Não saíram disso. E Jesus nos chama a sair disso. A ter a capacidade de saber perdoar. A ter a capacidade de saber perdoar aquele que nos ofendeu. As nossas famílias, hoje em dia nós falamos que são famílias que são tão violentas muitas vezes, realidades tão complicadas, porque ainda não souberam se perdoar. Quanto pai e mãe não se perdoam, quantos filhos não perdoam seus pais? Às vezes coisas que nem tem lógica, que não tem nem razão de ser, de filho que não perdoa pai, que não perdoa mãe. Quantas vezes nós encontramos nas nossas famílias irmão que briga com irmã por causa de questão política. Acabam rompendo um vínculo tão bonito e tão precioso que é da família. Pois se nós estamos dentro dessa lógica, nós somos chamados então nesta manhã, pela palavra de Deus, a saber perdoar, a saber se reconciliar. Por isso nós vamos lá em Lucas 6:37b. Lucas 6:37b. Perdoai e sereis perdoados. Opa! Você quer ser perdoado por Deus? Você precisa perdoar então. É a palavra que está falando aqui. Por isso eu digo, muitas vezes, para algumas pessoas que vêm e falam, não, eu não vou perdoar nunca, eu jamais vou perdoar. Eu digo, então não reza o Pai Nosso não, viu? Porque quando nós rezamos o Pai Nosso, nós colocamos Deus sobre a condição de que nos perdoe se nós perdoamos. Veja bem o que você fala no Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos. Ou seja, nós estamos dizendo para Deus, na mesma medida que eu perdoo o meu irmão, a minha irmã, eu quero que o Senhor me perdoe. Cuidado então quando você reza o Pai Nosso. Se você não quer perdoar. A primeira atitude para que a gente possa chegar a um perdão real é a gente tomar a decisão de que eu quero perdoar. É a gente que tem que dar o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, não dá. Se você ficar fechado aí no seu ódio, na sua ira, você não vai conseguir perdoar ninguém. Porque o que nós vamos fazendo? Muitas vezes a gente se fecha no ódio, se fecha na ira, na mágoa, e a mágoa vai corroendo o nosso coração. E uma pessoa que é cheia de mágoa, que é cheia de ressentimento, vai destilando esse ódio e esse veneno para todo lado. O ambiente se torna pesado quando se encontra uma pessoa cheia de mágoa e ressentimento. Jesus não quer que isso esteja no nosso coração, porque isso nos escraviza, isso faz mal. É para a liberdade que Cristo nos libertou, vai dizer São Paulo. Então não seja mais escravo, meu irmão e minha irmã. Não se deixe levar por esse veneno, que muitas vezes a sociedade coloca como algo bom.
8 ou 80, a sociedade fala. Não é? Se te jogam 2 pedras, joga 4, joga 6. Jesus vai dizer, não faça isso, porque isso vai prejudicar cada vez mais você. Saiba perdoar. E o perdão, como eu dizia para vocês no bloco anterior, é uma decisão. Eu me decido. E eu me decido ao quê? A não retribuir na mesma moeda aquilo que fizeram comigo. Porque eu sou filho de Deus, comprado pelo sangue de Cristo. E Cristo no alto da cruz perdoou seus algozes. E eu, como cristão, ou seja, outro Cristo, também sou chamado a perdoar o meu algoz, a minha algoz, a não fazer a mesma coisa que fez comigo. Se eu fui caluniado, se eu fui difamado, eu não sou chamado a difamar e a caluniar essa pessoa. Se essa pessoa rompeu com a minha confiança, eu não sou chamado a fazer a mesma coisa com ela. Veja que o perdão é olhar o mundo de uma maneira nova. É olhar a nossa vida com uma nova perspectiva. Agora bem, o perdão, e eu insisto, é uma graça que nos é concedida. Porque o próprio da nossa natureza humana, é próprio da nossa natureza humana se vingar. É próprio do instinto selvagem do ser humano fazer isso. É próprio do instinto até mesmo de sobrevivência. Agora nós não somos seres, nós não somos animais irracionais, que devemos ser sempre levados pelos nossos instintos. Nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo habita no nosso coração. E por isso ele nos dá também a possibilidade de, através da oração, exercitar o perdão. Então faz uma lista, meu irmão e minha irmã, de quem você precisa perdoar. Às vezes são mágoas que a gente leva de 10, 20, 30, 40, 50 anos, você está levando essa mágoa. E isso só está fazendo mal para você. Quanta gente leva mágoa de defunto que nem está mais aqui no mundo. E que ainda quando lembra daquela pessoa, do que aquela pessoa fez, se enfurece. Fica com dor de estômago, fica com dor de cabeça, acaba o dia. E aquela pessoa já está lá no outro mundo, já está em outro lugar. Então faz uma lista. Se pergunta, quem eu preciso perdoar? Quem eu preciso dar o meu perdão? E dar o perdão aqui não é que agora eu vou reatar, que eu vou ser amiguinho dessa pessoa. Não é isso. Você sabe que você não pode mais confiar se ela defraudou a tua confiança. Você sabe se é uma infidelidade que tem que tomar cuidado. Porque quem é infiel 1, 2 vezes vai ser 3, 4, 5, 10, 20. Mas você não vai retribuir na mesma moeda. Por isso você vai dar o perdão, que é uma decisão. Um exercício muito simples é, durante a oração do Pai Nosso, a gente rezar e trazer na mente, trazer no nosso coração aquelas pessoas que nós precisamos perdoar. Eu sei que não é fácil, é muito fácil a gente falar de perdão, mas na prática, perdoar não é fácil não. E alguém que vem falar assim, eu perdoo muito fácil, não compra essa conversa não. Porque se é uma ofensa realmente verdadeira, não perdoa fácil não. Agora, nós podemos fazer o processo, porque o perdão é um processo. Não é que eu vou rezar um Pai Nosso agora e daqui 5 minutos já está tudo perdoado. Não é assim. É um processo que tem que partir do meu interior. Resolver a coisa dentro do meu interior. É um processo que vai se fazendo pouco a pouco, mas que é possível graças à unção e à ajuda do Espírito Santo. E você já tem o Espírito Santo. O Espírito Santo já está no teu coração. Então a gente pede que o Espírito Santo movimente o nosso coração, movimente a nossa vida e nos ajude a amar e perdoar. Para que nós sejamos realmente pessoas que sejam capazes de perdoar e pessoas que são capazes de promover a reconciliação. Vamos rezar juntos, concluindo o nosso programa, pedindo a graça do perdão. Deus Pai de amor e bondade, que em sua infinita misericórdia acolhe todos os que se aproximam de vós com o coração arrependido, acolhei meu pedido de perdão por tantas faltas cometidas contra ti e meus irmãos. Senhor Jesus Cristo, mestre da ternura e do amor, que devolveu a vida em plenitude a tantos homens e mulheres imersos no pecado e caminhastes das trevas, conduzi-me nos caminhos do perdão e fortalecei minha alma
para que eu tenha a humildade de pedir perdão e a misericórdia de saber perdoar. Espírito Santo, Consolador da alma, advogado dos justos e paráclito do amor, inspirai em meu coração gestos de bondade e ternura, que devolvam aos corações angustiados a beleza do perdão e as graças da reconciliação. Amém. E eu invoco a bênção de Deus sobre você, sobre a sua família, e que o Senhor te ajude a ter um coração capaz de perdoar e de se reconciliar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado porque você esteve aqui junto comigo nesse programa Com a Palavra. Fique agora com um Bom Dia Evangelizar. Na obra Evangelizar é Preciso, estamos comprometidos a levar a palavra de Deus a quem mais precisa e transformar, por meio da fé e da ação, a realidade de muitos. Para nos guiar nesse caminho de evangelização, contamos com 5 carismas, que são a base do nosso trabalho. Entre eles está a devoção a Jesus das Santas Chagas. Somos devotos também de Nossa Senhora do Carmo, madrinha da obra, a São José Providenciai, nosso protetor, e a São Pio de Pietreutina, nosso intercessor. Nessa caminhada, reconhecemos a grandeza desse gesto de sacrifício que nos lembra da paixão infinita do Senhor por nós. Os carismas são os pilares que sustentam nossa missão junto a Cristo, hoje e sempre, porque evangelizar é preciso. Deixa a luz do céu. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Bom dia, povo de Deus. Que a paz do Senhor esteja com você, no amor de Maria. Hoje